Não é necessário, mas talvez ajude a acompanhar. Esses esboços, meus queridos, não é só para a gente desperdiçar dinheiro, não, viu? Jogar papel fora tem uma intenção. O objetivo é de você fazer anotações e levar para casa e meditar sobre isso durante a semana, colocando em prática esses princípios. Hoje nós estaremos em Hebreus capítulo 13, apenas um versículo hoje. Às vezes a gente prega um capítulo inteiro, às vezes apenas um versículo, mas é um versículo extremamente importante. Você pode pensar, puxa, o título aí é o valor da fidelidade conjugal. E se eu não sou casado, que diferença isso faz para mim? Toda. Porque o versículo vai dizer digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, todos nós devemos valorizar a fidelidade conjugal. Se você é solteiro, talvez um dia você se case. E você já hoje deve estar vivendo de tal forma que honre o matrimônio. Se você é casado, você deve levar esses princípios para o seu dia a dia e aplicá-los de forma prática. Se você é viúvo, talvez você pense, puxa, eu provavelmente não vou me casar de novo, mas você pode encorajar os outros ao seu redor a viverem esses princípios. Mas hoje nós vamos continuar na nossa exposição de Hebreus, focando hoje no valor da fidelidade conjugal. Eu vou ler o versículo 4, e em seguida eu vou orar. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, com corações abertos, para sermos moldados conforme a Tua vontade. Pai, use a Tua palavra nesta manhã para efetuar a transformação que o Senhor deseja em nossas vidas e em nossos corações. Pai, abençoe cada um que está aqui nessa manhã, que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair diferentes de como nós chegamos, trilhando cada vez mais próximo do alvo, que é sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Não sei se os irmãos se lembram dessa história, mas 5 anos atrás, no dia 19 de outubro de 2019, uma tragédia marcou a cidade de Fortaleza. O edifício Andréa, localizado no bairro Dionísio Torres, um prédio residencial de 7 andares, desabou repentinamente, resultando na morte de 9 pessoas. Durante 5 dias de operações de resgate, os bombeiros conseguiram salvar 7 sobreviventes. E foi um esforço intenso e comovente. Posteriormente, eu li num artigo que a perícia forense divulgou o laudo técnico apontando 5 fatores determinantes para o colapso da estrutura. Eu vou ler. E tem uma aplicação isso aqui, viu? Primeiro problema, falha da empresa responsável pela reforma e dos profissionais envolvidos. Segundo, técnica inadequada na execução da obra de reforma, comprometendo a estabilidade do prédio. Terceiro, ausência de escoramento dos pilares durante a reforma, contrariando as normas da ABNT. Quarto, sobrecarga estrutural, surgida após a construção original devido à edificação de novos cômodos, quartos e banheiros na cobertura, o que reduziu a coeficiente de segurança. Quinto, falta de manutenção adequada ao longo dos anos, deteriorando a estrutura. O problema não estava nas paredes, não estava no telhado, não estava nos apartamentos em si. O ponto crítico estava na estrutura, na base do edifício. Quando a base falha, tudo o que está sobre ela, inevitavelmente, desmorona. Da mesma forma,
acontece com muitos casamentos em nossa sociedade e, infelizmente, muitos casamentos dentro da igreja. Pessoas tentam construir suas vidas e seus casamentos sobre fundamentos frágeis, relacionamentos descartáveis, compromissos superficiais, segredos ocultos e impureza sexual de todos os tipos. Assim como um prédio sem sustentação sólida, um casamento sem alicerces firmes está vulnerável a qualquer pressão. A grande ideia hoje de manhã é essa. Deus chama seu povo a tratar o casamento com pureza, fidelidade e reverência, porque essa união reflete sua sagrada aliança e revela sua justiça diante do mundo. A verdade é, meus queridos, que os casamentos hoje em dia estão sob enorme pressão. Nós vivemos num mundo que muitas vezes normaliza relacionamentos casuais, celebra a autorrealização e em vez de compromisso e trata os votos muitas vezes como promessas descartáveis. Mas a palavra de Deus hoje de manhã é clara. O casamento não é uma invenção humana, é uma aliança divina, estabelecida pelo Criador dos céus e da terra. Desde o início, Deus projetou o casamento como um dos relacionamentos mais sagrados da terra. Um relacionamento que Paulo vai nos dizer que retrata o amor de Cristo por sua igreja. É por isso que o inimigo tem como alvo os casamentos com tanta intencionalidade. A verdade é que quando um casamento é destruído ou quando a imoralidade é praticada, não é só as duas pessoas que são feridas. Crianças, famílias, igrejas e até mesmo a comunidade de forma geral sente o impacto. Aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o autor está nos chamando de volta à visão de Deus quanto ao casamento. O casamento deve ser honrado por todos. E a pureza sexual não é opcional para o crente, é ordenada por Deus. A fidelidade sexual não é apenas uma prática sábia, mas é, na verdade, um ato de adoração. Quando nós honramos o nosso casamento, nós estamos, de fato, honrando algo que Deus valoriza, algo que Ele criou para refletir o seu próprio amor leal. Então, temos aí, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Nós temos lido, estudado essa carta aos Hebreus. Nos primeiros 12 capítulos, nós temos examinado de forma intencional a superioridade de Cristo, como ele é o novo sumo sacerdote, o maior sumo sacerdote da nova aliança. O seu sacrifício é melhor. E tudo por meio de Cristo é melhor, essa nova aliança que nós desfrutamos. Mas depois de 12 capítulos falando sobre essa nova aliança, sobre a superioridade de Cristo, sobre a lei, sobre o sistema sacrificial, no capítulo 13, o autor de Hebreus, ele torna a carta mais prática. E, na verdade, nos primeiros 5, 6 versículos, ele vai tratar sobre aquilo que nós devemos amar e aquilo que não devemos amar. Então, na semana passada, nós vimos a importância de amarmos uns aos outros, a importância de praticar esse amor fraternal na comunidade cristã. Mas não somente isso, também a maneira como nós tratamos estrangeiros, outros que não fazem parte da nossa comunidade. Hoje nós estamos falando sobre a importância de amar e valorizar o casamento. Semana que vem vamos abordar a importância de não amar o dinheiro. Então, o autor aqui de Hebreus, ele fala sobre aquilo que nós devemos amar e aquilo que não devemos amar, porque essas coisas revelam o coração de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra honra, ou honra, digno de honra. O que é que significa essa palavra honra?
É uma palavra em grego que significa mais ou menos isso: estimar, valorizar, respeitar ou até mesmo cuidar como se fosse algo de grande valor. Você imagina um vaso de cristal que você tem em casa. Eu comprei um para minha esposa muitos anos atrás. Gastei uma grana, foi no aniversário de casamento, eu acho, né? Foi. E hoje ela deixa num lugar protegido, um lugar onde as pessoas não mexem, onde não pode ser derrubado com facilidade, e já tem aí bem mais de 20 anos com esse vaso de cristal, porque nós valorizamos, nós honramos, nós protegemos, nós cuidamos. É esse o conceito que o autor de Hebreus traz aqui quanto ao casamento. É algo que deve ser estimado, é algo de grande valor, é algo que deve ser protegido, cuidado, valorizado. Então, nessa manhã eu quero responder algumas perguntas. E a primeira que você encontra no seu esboço é essa: por que nós devemos honrar o casamento? Eu acho que o mais simples é porque Deus ordena, né? Mas tem algumas coisas ainda mais profundas do que meramente isso. Por que devemos honrar o casamento? Primeiro, é porque Deus o criou. O casamento não é uma invenção humana, é uma instituição divina. É por isso que nós, como igreja, nós não simplesmente seguimos os moldes do mundo, aceitando a definição que eles têm quanto ao casamento. Porque hoje eles definem um casamento como diferente do que a Bíblia define. A Bíblia nos mostra, no início, voltando para Gênesis 2, que o casamento era entre um homem e uma mulher. Apenas isso. Isso é a definição do casamento. Não é um relacionamento entre um homem, uma mulher e uma mulher, ou hoje em dia, ainda um homem e duas mulheres, ou outras coisas. Tudo isso foge do padrão instituído por Deus. E é uma instituição divina. Gênesis 2, 24 diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Por isso ele criou Eva. E quando trouxe a mulher para Adão, ele deu essas ordens: o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Esse foi o plano de Deus antes da queda, certo? Então, se nós quisermos entender qual é o padrão de Deus quanto ao casamento, nós temos que voltar para o início de todas as coisas. Casamento existe antes de governo, existe antes de igreja, existe antes. O casamento foi essa primeira instituição que é a base da sociedade. Esse foi o plano de Deus desde o início. Mais tarde, no Novo Testamento, quando Jesus é questionado pelos fariseus quanto ao divórcio, quanto se era permitido ou não o divórcio, Jesus voltou para a criação. Ele não simplesmente volta para a lei, onde é dado uma permissão devido à dureza do coração, mas ele primeiro volta para o início. Ele diz assim, Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus citando Gênesis 2, 24. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, por que devemos honrar o casamento? Primeiro é porque Deus o criou. E a verdade é que quando nós honramos o casamento, nós honramos o Criador. Quando nós honramos aquilo que o Criador valoriza, nós honramos a Ele mesmo. Se você deseja honrar ao Criador, então você deve honrar essa instituição do casamento, quer você seja casado ou não. Segunda razão por que devemos honrar o casamento é porque o casamento reflete Cristo e a igreja.
Paulo vai falar sobre isso como se fosse um mistério, né? Muito interessante. Em Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 ao 33, ele faz um tratado aqui teológico e prático sobre o relacionamento entre marido e mulher e como isso reflete o próprio evangelho. Deixa eu ler para os irmãos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Meus queridos, o amor sacrificial do marido dentro do casamento reflete o amor sacrificial de Cristo. E a honra e o respeito que a esposa demonstra ao seu marido reflete a submissão da igreja a Cristo. Então, a verdade é que quando nós desonramos o casamento, a verdade é que nós desonramos a Cristo. Nós distorcemos essa imagem ou esse retrato. Essa semana, estudando para essa pregação, eu li uma ilustração que eu achei bem interessante. É só uma ilustração sobre como o casamento retrata o evangelho. A ideia é essa: se o matrimônio é um retrato que reflete Cristo e a igreja, então a pureza é a moldura que protege e valoriza a obra. A fidelidade é a cola que mantém cada parte firmemente unida. E a honra é aquela luz, aquele holofote que ilumina e revela toda a beleza daquele retrato. Achei muito interessante isso, essa ilustração. Então, nós honramos o casamento, primeiro, porque Deus o criou. Segundo, porque o casamento reflete Cristo e sua igreja. Terceiro, nós honramos o casamento porque o casamento proporciona muitas bênçãos. Em que sentido? Bom, desde o início, nós lemos que o homem estava só e disse: Isso não é bom. Primeira coisa que Deus havia dito que não era bom. Todas as outras coisas na criação de Deus disse: É bom, é bom, é bom. Mas quando ele fez o homem, não é bom que ele esteja só. Então, primeiro, nós reconhecemos que o casamento sim proporciona muitas bênçãos. O casamento oferece companheirismo, apoio emocional, unidade espiritual. Na verdade, fornece a base correta para a criação de filhos e a família. Deus chama o casamento de algo honrado, algo precioso, algo valioso e algo digno de ser protegido. Meus queridos, quando a sociedade desvaloriza o casamento, a consequência é a decadência social. É exatamente o que nós encontramos hoje no mundo afora. Mas quando o povo de Deus valoriza o casamento, a luz brilha em meio às trevas. Nós ainda hoje podemos fazer diferente,
por causa do testemunho que nós temos nos casamentos. Segunda pergunta que eu quero responder é como nós devemos honrar o casamento. Como nós devemos honrar o casamento? Esse versículo, na verdade, é muito claro da maneira como nós devemos honrar. Deixa eu ler de novo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Primeiro, nós honramos o casamento praticando a fidelidade, mantendo essa aliança um com o outro. Honrar o casamento começa com esse compromisso de dizer: não importa o que você faça, eu ainda vou lhe amar. Eu ainda vou manter os laços da aliança firme. Meus queridos, fidelidade não é apenas pureza sexual. É lealdade de coração, de alma, de mente, de ações, de práticas. É dizer um para o outro no casamento: eu escolho você dia após dia após dia. É todo dia você dizer: eu te escolho. É esse compromisso que nós temos praticando fidelidade um com o outro. Segundo, protegendo a pureza. Diz aqui claramente, bem como o leito conjugal sem mácula. O autor de Hebreus diz que o leito conjugal deve ser sem mácula, quer dizer pura, né? Não danificada, não manchada. E é uma fidelidade dentro do casamento que reconhece que o relacionamento sexual, na verdade, apenas pertence ao casamento. Qualquer atividade sexual fora do casamento vai contra esse princípio aqui de honrar o leito conjugal. Protegendo a pureza, essa palavra leito conjugal, na verdade, é uma palavra que literalmente significa o lugar onde relações sexuais são praticadas, certo? É proteger a intimidade sexual, não se abrindo para outros. Isso inclui muita coisa, não só uma traição, mas inclui pornografia, gracejos imorais, piadas imorais, homossexualidade, quaisquer desejos impuros dentro do coração, praticado contra o outro. Então, fidelidade dentro do casamento significa proteger a pureza. Honrar o casamento significa que eu vou proteger a pureza. Eu vou rejeitar a pornografia. Eu vou rejeitar flertes ocasionais. Eu vou rejeitar casos emocionais que talvez não resultem em adultério, mas que comprometem o meu coração. Eu vou me comprometer com a aliança sagrada do casamento, porque Deus mesmo diz que nós devemos honrar o casamento. Então, como mais nós devemos honrar o casamento? Cultivando amor e respeito. Isso a gente vê o que lemos agora em Efésios capítulo 5, a importância do marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Também vimos que a esposa deve também honrar, respeitar, se submeter ao seu marido. Isso nos mostra esse cultivo do relacionamento, o investimento no casamento. Então, deixa eu dar algumas ideias práticas, como casais podem honrar o casamento, cultivando amor e respeito. Orem juntos. Orem juntos, diariamente. Façam uma prática de orar juntos. Falem a verdade um para o outro. Não mintam, nem que sejam as pequenas coisas. Não mintam. Pratiquem o perdão. Perdoem-se mutuamente. Casamento se trata de duas pessoas pecadoras. E quando pecadoras vivem juntas, há pecado. E nós devemos aprender a prática de perdoarmos mutuamente um ao outro. Também devemos escolher a mansidão no conflito. Aqui é uma das áreas que eu mais falho.
Mas um desafio que todos nós precisamos buscar é a mansidão no conflito. Priorizar tempo um com o outro. Investir no casamento. Meus queridos, fidelidade não acontece por acaso. Ela é cultivada. É necessário um investimento. Imaginem que o homem compra um carro zero, um carro esportivo, carro lindo, bonito, rodas maravilhosas, e ele leva para casa esse carro zero. E ele trata aquele carro com todo cuidado, ele lava, ele aspira, ele faz polimento, ele gosta de mostrar esse carro para todo mundo, mas ele nunca troca o óleo. Do lado de fora, está lindo, tudo parece estar bem, até que um dia o motor funde, bate o motor. Um belo exterior não pode salvar um motor negligenciado, não é verdade? Isso aconteceu com um dos meus filhos. Sempre falava, tem que verificar o óleo, tem que trocar o óleo, tem que verificar. Acabou o óleo no carro de um deles e, dito e feito, o motor pifou. Seu casamento pode parecer estar bem por fora. Você pode estar aqui na igreja e todo mundo pensando, casamento bonito, né? Mas se dentro do seu lar você não está investindo, não estiver cultivando, isso quer dizer que você não está honrando o casamento. Você não está honrando, porque honrar significa investir de forma intencional e consistente. Meus queridos, eu não estou dizendo isso porque eu tenho acertado perfeitamente, não, viu? Eu estou falando isso como alguém que ainda está na jornada, alguém que ainda está caminhando, aprendendo, caindo muitas vezes, mas buscando colocar isso em prática. Por último, nós honramos o casamento criando uma cultura na igreja que honra o casamento e valoriza a pureza sexual. Criando uma cultura. Quer dizer, um lugar onde os casados honram o casamento vivendo fielmente. Os solteiros honram o casamento respeitando a pureza sexual e os limites que Deus tem estabelecido. A igreja honra o casamento quando ensina a verdade bíblica quanto a esses assuntos. Quando ela encoraja os solteiros a permanecerem puros. Quando ela cuida da saúde dos casamentos que estão presentes. Toda a comunidade cristã é responsável por proteger a santidade e a honra do casamento. Por quê? O trecho diz: digno de honra entre todos. Não é só os casados, entre todos. Quer dizer, a comunidade cristã deve honrar o casamento. Terceira pergunta: quais são as consequências de desonrar o casamento? Aí a lista é longa, mas a primeira é uma consequência espiritual, consequências espirituais. O versículo traz um alerta, diz assim: Deus julgará os impuros e os adúlteros. Interessante isso, né? Essa palavra impuros, na verdade vem da palavra porneia ou pornos, que é qualquer tipo de imoralidade fora dos padrões perfeitos de Deus. Então Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quer dizer, alguma prática sexual fora do padrão de Deus vai contra a vontade de Deus, e Deus julga isso. Isso não é apenas uma consequência humana, né, quando um casamento quebra, mas é consequência diante de Deus. Deus julga. Somos responsáveis diante de Deus por nossa conduta. E aqui é um momento muito importante de nós destacarmos alguns princípios. Primeiro, é possível um crente cair em pecado de imoralidade ou de adultério e ser restaurado? Absolutamente. Mas o que eu creio que está sendo falado aqui é alguém cuja conduta é definida por isso. Quer dizer, alguém que continua a viver dessa forma, é alguém que não se arrepende, não volta e não é restaurada, mas é alguém que continua a praticar a impureza, o adultério.
Mas há sim possibilidade de restauração, e vamos ver isso daqui a pouco. Mas deixa eu destacar alguns trechos aqui que devem realmente nos dar temor e tremor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Hoje de manhã na EBD nós estudamos 2 Coríntios 5,17, que diz que nós somos nova criatura, porque estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, as coisas se fizeram novas, então nós vivemos numa nova realidade. Essas práticas não devem definir quem nós somos, senão o trecho é muito óbvio, não herdaremos o reino dos céus. Ainda mais, Efésios 5, versículos 5 e 6. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 7. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Pois Deus não o chamou para a impureza, mas para a santidade, mas para a santificação. E lá para o final da Bíblia, Apocalipse, também vai nos falar um pouco sobre isso. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, são palavras fortes, duras, mas palavras que devem nos alertar para a importância de caminharmos em santidade. E Apocalipse 22, 15, falando sobre a cidade santa, Nova Jerusalém, diz assim: fora dela, fora dessa cidade, é que ficam os cães, os feiticeiros e os imorais, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Meus irmãos, eu não estou só destacando pessoas que pecam em questões de imoralidade. Esses trechos chamam a atenção de mentirosos, chamam a atenção de pessoas idólatras que colocam qualquer coisa no lugar de Deus, mas o alerta existe para nos examinar, para olhar para o nosso coração e dizer: eu estou em Cristo ou eu ainda pertenço ao mundo? Porque se eu sou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Essas coisas já não devem mais me definir. É possível que eu caia? É possível. Mas deve haver restauração, deve haver confissão, arrependimento e novo começo, nova vida. Uma outra consequência de desonrar o casamento são consequências emocionais e relacionais. Desonrar o casamento leva à perda de confiança dentro do casamento, isso é normal. Feridas profundas, famílias destruídas e uma dor que dura por muito, muito tempo. Meus queridos, esse mandamento de Deus não é para restringir a nossa felicidade, como se Deus quisesse que a gente não experimentasse coisas boas, mas é justamente porque ao obedecer esses mandamentos é onde nós vamos desfrutar de alegria genuína e duradoura. Consequências sociais. Quando o casamento é desonrado, a sociedade vai experimentar lares desfeitos
crianças emocionalmente instáveis, comunidades enfraquecidas, mais conflitos e confusão, igrejas enfraquecidas. Meus irmãos, casamentos fortes constroem lares fortes. E lares fortes constroem igrejas fortes. E uma última consequência é uma consequência missional que é de extrema importância. É o nosso testemunho diante de um mundo perdido. Um mundo que vive longe dos princípios de Deus. Mas quando casais crentes desonram o casamento, o testemunho da igreja é prejudicado. O mundo deveria ver o evangelho refletido em nossos casamentos, sem hipocrisia. E quando essa honra não é vista, então aí o mundo vai dizer eles são como nós. Qual é a diferença? Que diferença faz essa fé que eles têm? Essa consequência missional é que nós não seremos testemunhas eficazes. O testemunho de Cristo vai sofrer se nós não honramos o casamento. Talvez você está pensando, puxa, essa palavra foi forte, talvez você está sentindo o peso, talvez culpa, talvez dores de um passado onde essa realidade fazia parte da sua vida, mas eu tenho esperança para você, e é aqui que eu quero terminar o culto nesta manhã, falando sobre o evangelho e o casamento. O que é que o evangelho tem a ver com casamento? Antes de mais nada, podemos dizer isso, que o evangelho nos concede graça. Quando nós falhamos, o evangelho nos concede graça. Deus nos concede graça por meio de Cristo, aquele que morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Ele restaura, ele perdoa e ele redime. Então, se você hoje de manhã se sente culpado ou envergonhado por ter caído de alguma forma ou outra nesse sentido de pureza, de não ter honrado o casamento, lembre-se que essa carta aos Hebreus aponta para um sumo sacerdote que perdoa, purifica e restaura. Temos visto isso, ele é melhor. Por quê? Porque o sacrifício dele é perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, porque assim como nós, foi tentado em todos os aspectos. Ele entende. A graça de Deus está disponível para você, está disponível para mim. Eu não preciso ficar ali onde eu estava. Há esperança para a transformação. Então, primeiro, Jesus cura pessoas quebradas e casamentos quebrados. Jesus cura pessoas quebradas e casamentos quebrados. Deus redimiu Davi, um homem adúltero, um assassino. Deus restaura casamentos feridos, ele purifica corações distanciados dele. Meus irmãos, não há mancha que o sangue de Jesus não possa lavar. Ouçam isso, não há mancha na sua vida que o sangue de Jesus não possa lavar. Segundo, em Cristo, nós somos capacitados a honrar o casamento. Se você pensa, eu sou fraco, não tenho como, o meu casamento está quebrado, saiba que Deus é especialista em pegar pedaços quebrados e colocá-los no lugar e restaurar. O Evangelho não apenas perdoa, o Evangelho transforma. É o que nós vimos hoje de manhã. A regeneração e a santificação, né? O Evangelho não apenas nos diz você é nova criatura, mas o Evangelho também não nos deixa onde nós estávamos. Ela vai nos transformar por meio desse processo chamado santificação. E o Espírito Santo possibilita humildade, fidelidade, autocontrole, compaixão, amor sacrificial, coisas que você e eu não temos como conseguir por nós mesmos. Mas o Espírito de Deus está conosco, ele habita em nós.
E Ele pode nos conceder a graça que precisamos para viver dessa forma. Eu creio no seguinte, que quando Deus ordena algo, Ele fornece a graça para obedecer. Quando Deus ordena algo, Ele sempre fornece a graça para obedecer. Você pode pensar, eu sou fraco, sou falho. É sim, eu também sou. Mas a graça de Deus é suficiente para toda circunstância, para toda luta, para todo desafio, para toda tentação e pecado. A graça de Deus é sempre suficiente. Então, a grande pergunta que eu gosto de fazer, e daí? Que diferença isso faz para mim e para você hoje de manhã? É bonito, são princípios interessantes, sim. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Você fala e age de maneiras que honram o casamento? Está errado isso aí, não é para ser imperativo. Você fala e age de maneiras que honram o casamento? Um dos grandes problemas hoje em dia é fazer piadas sobre casamento, né? Você chega no trabalho e os maridos que trabalham lá falando piadas sobre a esposa que parece que vive numa prisão, né? E a dificuldade, essa luta. As pessoas fazem piadas sobre o casamento como se fosse uma coisa descartável, como se não tivesse valor nenhum. Eu já caí nessa armadilha de falar piadas. E é errado. Nós devemos valorizar o casamento. Nosso próprio, mas o casamento dos outros também. As nossas atitudes refletem o valor que nós atribuímos a essa aliança. Nossas atitudes refletem o valor que nós atribuímos a essa aliança. Proteja seu coração, seus olhos e sua mente. Jó vai nos dizer em Jó capítulo 31, versículo 1: Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. O que ele estava querendo dizer? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para nenhuma mulher com luxúria, de não olhar para nenhuma mulher com intenções erradas. Proteja seu coração, proteja seus olhos, proteja sua mente. Uma coisa que eu sempre tenho feito desde casado, na verdade é antes, mas, por exemplo, se eu vou na praia com minha esposa e tem pessoas lá vestidas de forma escandalosa, como é o normal, eu sempre desvio os meus olhos. Eu tenho tido essa prática sempre. Você pode perguntar para minha esposa, para os meus filhos, eles nunca vão me ver dando uma segunda olhada para uma mulher que passa de biquíni ou vestido de forma inapropriada. Eu tenho esse compromisso, eu não vou olhar uma segunda vez. Passou ali, beleza, passou, mas eu não vou virar minha atenção e ficar olhando. Eu tenho esse compromisso, a minha esposa sabe disso. Eu não tenho olhos para mais ninguém do que a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho feito esse compromisso de proteger os meus olhos, meu coração, minha mente. Mas, meus queridos, se você caiu, confesse o seu pecado. Nós temos a promessa de 1 João 1,9, que nunca devemos esquecer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, Ele perdoa. Se você confessar, Ele perdoa. Isso é promessa. Confesse seu pecado, seja transparente. Se você está num casamento quebrado devido a não ter honrado, confesse isso e busque ajuda de um irmão, de um pastor, de um conselheiro bíblico. Mas procure ajuda para reconstruir o seu casamento sobre as bases corretas, sobre a graça de Cristo. Hebreus 13, 4 nos chama a um padrão mais elevado. Não é porque Deus é duro e deseja nos privar de alguma coisa, mas porque o casamento é sagrado. Deve ser honrado. Então, lembrando novamente, por que devemos honrar o casamento? Porque Deus o criou
porque Cristo o redime e porque o casamento reflete a aliança entre Cristo e sua igreja. Como devemos honrar o casamento? Praticando fidelidade, protegendo a pureza, cultivando o amor e, na verdade, modelando para o mundo o plano perfeito de Deus. O mundo que está em caos, em decadência. Nós ainda podemos ser diferentes e fazer diferença. Sejamos, então, um povo que valoriza o que Deus valoriza, que ama o que Deus ama. Hoje, Deus nos convida a renovar o nosso compromisso de honrar o casamento. Seja você solteiro, casado, noivo ou viúvo. Não importa. Todos nós devemos valorizar isso porque Deus o valoriza. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelas verdades que nos exortam, mas pela graça que nos restaura e nos sustém. Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixa onde nós estamos, mas o Senhor nos transforma por meio do teu Espírito Santo. Nessa manhã, Pai, eu peço porque eu sei que tem pessoas aqui lutando com esses pecados, Pai. Porque em todo lugar, hoje, o pecado da pornografia, o mal da pornografia, Pai, tem entrado em tantos lares por meio da internet, dos celulares. Ó Deus, faça uma obra transformadora nos corações das pessoas dessa igreja, de cada um aqui presente. Pai, se houver alguém aqui que não tenha valorizado o casamento, mas que hoje deseja renovar esse compromisso, ó Deus, abençoe esse compromisso, que o Senhor fortaleça cada um a sair daqui e fazer diferente de como tem feito até aqui. Ó Deus, nós queremos honrar o casamento porque é algo que honra o Senhor. E o Senhor é digno de toda honra e toda glória. É por causa de Cristo e para a sua glória que nós oramos. Amém.